Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Ali Explica. Eu sou o Ali e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa e sincera de um dos filmes mais comentados da animação moderna, que é o Incredibles 2. Se você gosta de super-heróis, histórias em família e filmes cheios de ação e emoção, então fica comigo até o final, porque esse review vai te ajudar a entender se esse filme realmente vale o seu tempo ou não. Depois de muitos anos de espera, essa continuação finalmente chegou, trazendo de volta a família Pera, que já conquistou o público desde o primeiro filme. Aqui a gente vê novamente o Senhor Incrível, a Mulher Elástica, o Flecha, a Violeta e o pequeno Zezé em uma nova aventura cheia de desafios, mas também com muitos momentos engraçados e emocionantes. O interessante é que o filme não foca só na ação de heróis salvando o mundo, mas também mostra como é a vida dessa família quando eles precisam lidar com problemas do dia a dia. Neste vídeo, eu vou te contar de forma simples e direta o que acontece na história, quais são os pontos positivos e negativos, e principalmente se essa sequência conseguiu manter o nível do primeiro filme ou não. Também vou falar sobre a parte visual, os personagens e se o enredo realmente entrega algo novo ou se fica apenas repetindo a mesma fórmula. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de filmes, séries e tudo que envolve o mundo do entretenimento de um jeito fácil de entender. Agora, bora direto pro review completo de Incredibles 2. Incredibles 2 é uma continuação direta do filme anterior e retoma a história da família Pera logo após os eventos em que os super-heróis ainda são ilegais. O filme começa com uma sequência de ação intensa, que estabelece o tom dinâmico da narrativa. A família Pera, formada por Roberto, Senhor Incrível, Helena, Mulher Elástica, Violeta, Flecha e o bebê Zezé, enfrenta o vilão Escavador, que tenta roubar um banco e escapar pela cidade subterrânea. Apesar da vitória contra ele, o incidente causa destruição significativa e reforça a percepção pública negativa sobre os heróis mascarados. Como consequência, o programa de legalização dos super-heróis é novamente encerrado, deixando a família sem perspectiva de retorno à vida heróica oficial. Logo após essa introdução, o enredo apresenta uma reviravolta importante. Os irmãos Winston e Evelyn DeAver, herdeiros de uma grande empresa de tecnologia chamada DevTech, surgem com uma proposta ambiciosa para mudar a imagem dos super-heróis perante a sociedade. Eles acreditam que os heróis podem ser aceitos novamente pelo público se forem mostrados de forma positiva na mídia. Winston escolhe a Mulher Elástica como a figura central dessa campanha, acreditando que Helena possui menos histórico de destruição pública do que outros heróis e, portanto, é a escolha ideal para reverter a opinião popular. Helena aceita a proposta, motivada pelo desejo de restaurar o status dos super-heróis e garantir um futuro mais seguro para sua família. Ela começa a atuar como heroína em missões supervisionadas, utilizando tecnologia avançada fornecida pela DevTech, como comunicação em tempo real e rastreamento de atividades criminosas. Isso marca uma mudança significativa na dinâmica familiar, pois Roberto, seu marido, assume o papel de cuidar das crianças em casa enquanto ela se torna a figura ativa no campo de ação. Essa inversão de papéis gera tanto situações cômicas quanto desafios emocionais, especialmente para Roberto, que precisa lidar com a energia caótica de Flecha, as inseguranças de Violeta e os poderes ainda incontroláveis do bebê Zezé. Enquanto Helena se adapta à nova rotina de heroína pública, ela começa a enfrentar um novo inimigo, conhecido como a Hipnotizadora, Screenslaver, um vilão misterioso que utiliza telas e hipnose para controlar pessoas através de transmissões visuais. Esse antagonista realiza ataques que colocam em risco a credibilidade do projeto de reabilitação dos super-heróis, já que suas ações são transmitidas e amplamente vistas pelo público, gerando medo e desconfiança. A hipnotizadora rapidamente se torna uma ameaça central, pois parece sempre estar um passo à frente das autoridades e dos próprios heróis. Durante suas missões,
Helena demonstra grande habilidade e inteligência, mas também começa a questionar o impacto real da sua atuação supervisionada. Ela percebe que está sendo constantemente monitorada e que suas ações são filtradas pela tecnologia da DevTech, o que levanta dúvidas sobre até que ponto ela realmente está livre para agir como heroína. Essa tensão aumenta quando ela descobre que suas missões estão sendo usadas como parte de uma estratégia de marketing para manipular a opinião pública, transformando atos heróicos em um espetáculo cuidadosamente controlado. Em paralelo, Roberto enfrenta uma das fases mais difíceis de sua vida doméstica. Ele precisa lidar com os desafios da criação dos filhos sozinho, especialmente com Flecha, que demonstra energia excessiva e dificuldade em se adaptar à escola, e Violeta, que passa por problemas típicos da adolescência, como insegurança e conflitos emocionais relacionados à identidade e aos relacionamentos. Zezé, por sua vez, surpreende a todos ao manifestar uma variedade de superpoderes inesperados e imprevisíveis, incluindo mudança de forma, teletransporte e explosões de energia, o que torna o cuidado com ele ainda mais caótico. Em determinado momento da história, Helena investiga mais profundamente a origem da hipnotizadora e acaba sendo capturada por ela. Durante essa captura, ela descobre que o vilão é, na verdade, uma fachada criada por Evelyn Divor, a verdadeira antagonista do filme. Evelyn revela que seu objetivo não é ajudar os super-heróis, mas sim destruir completamente sua reputação. Ela acredita que os super-heróis representam uma dependência perigosa da sociedade e que as pessoas se tornaram passivas ao confiar neles para resolver todos os problemas. Para ela, eliminar a confiança nos heróis é uma forma de forçar a humanidade a se tornar mais independente. Evelyn utiliza tecnologia avançada para controlar pessoas através de telas e induzi-las a comportamentos violentos ou irracionais, com o objetivo de fazer com que os super-heróis pareçam uma ameaça ao invés de uma solução. Ela manipula eventos e cria crises falsas para enfraquecer o movimento de reabilitação dos heróis. A revelação de sua identidade como hipnotizadora muda completamente a percepção do conflito, transformando-o de uma simples luta contra o crime em uma disputa ideológica sobre o papel dos heróis na sociedade. Enquanto isso, Roberto e as crianças percebem que Helena foi capturada e decidem agir por conta própria para resgatá-la. Apesar das dificuldades iniciais, eles recebem a ajuda de outros super-heróis que haviam sido ativados pelo programa da DevTech, incluindo personagens com habilidades diversas que ampliam a escala da batalha final. Essa união marca um momento importante no filme, pois mostra a força da colaboração entre diferentes heróis, mesmo sem controle centralizado. No clímax da história, a família Pera enfrenta Evelyn em um confronto direto. Helena consegue escapar do controle mental e se junta à sua família para impedir os planos da vilã. A batalha envolve perseguições intensas, uso criativo de poderes e estratégias combinadas entre os membros da família. Flecha utiliza sua velocidade para desativar dispositivos, Violeta cria campos de força para proteção, Roberto demonstra sua força bruta e Helena usa sua elasticidade para enfrentar a vilã diretamente. Zezé, por sua vez, revela a extensão completa de seus poderes, mudando constantemente de forma e criando soluções inesperadas para os problemas da batalha. A derrota de Evelyn acontece quando seus próprios planos são expostos e ela é confrontada com a realidade das consequências de suas ações. A tecnologia de controle mental é desativada e a ameaça da hipnotizadora chega ao fim. A reputação dos super-heróis começa a ser restaurada, mas agora com uma nova compreensão do papel que devem desempenhar na sociedade. No final do filme, a família Pera é finalmente reconhecida publicamente como heróis novamente. O governo reconsidera a legalização dos super-heróis e eles retornam à atividade com mais liberdade e responsabilidade. No entanto, a experiência vivida deixa uma reflexão importante. Ser um herói não depende apenas de reconhecimento público ou tecnologia avançada, mas também de escolhas éticas, equilíbrio familiar e confiança mútua.
O filme encerra com a família unida, agora mais forte após enfrentar desafios pessoais e coletivos. Roberto aprende a valorizar seu papel dentro de casa, Helena reafirma seu compromisso com a justiça e os filhos amadurecem ao enfrentar situações reais de perigo e responsabilidade. A narrativa conclui reforçando temas como família, confiança, tecnologia e a complexidade do heroísmo em uma sociedade moderna. O filme Incredibles 2 reúne um elenco de vozes extremamente importante para dar vida aos personagens da família Pera e aos novos personagens introduzidos na história. O trabalho de dublagem original em inglês é fundamental para a construção emocional e cômica do filme, já que a atuação vocal precisa transmitir personalidade, humor, tensão e emoção sem o uso de expressões faciais reais dos atores. Cada integrante do elenco contribui de maneira única para tornar os personagens críveis e envolventes, reforçando o equilíbrio entre ação, drama familiar e comédia que define a obra. Um dos pilares centrais do elenco é Craig T. Nelson, que dá voz a Roberto Pera, também conhecido como Senhor Incrível. O trabalho de Nelson é essencial para transmitir a dualidade do personagem. Por um lado, ele é um herói extremamente forte e confiante em combate. Por outro, ele é um pai comum que enfrenta dificuldades domésticas e emocionais. A interpretação vocal de Craig T. Nelson destaca a transição entre frustração, carinho e determinação, especialmente nas cenas em que Roberto precisa lidar com a responsabilidade de cuidar dos filhos enquanto Helena está fora. Sua voz profunda e firme ajuda a reforçar a imagem clássica do super-herói, mas também se suaviza em momentos de vulnerabilidade, tornando o personagem mais humano. Já Holly Hunter interpreta Helena Pera, a Mulher Elástica, trazendo uma performance vocal marcada por energia, inteligência e emoção. Holly Hunter consegue equilibrar perfeitamente a força e a sensibilidade da personagem, mostrando uma mãe dedicada e uma heroína altamente competente. Sua atuação é especialmente importante nas cenas em que Helena está em missão, pois sua voz transmite concentração e agilidade, refletindo a natureza flexível e estratégica da personagem. Ao mesmo tempo, nos momentos familiares, Hunter suaviza o tom para expressar preocupação, amor e conflito interno, principalmente quando Helena começa a questionar a confiança que deposita na tecnologia da DevTech e no próprio sistema de reabilitação dos heróis. O personagem Flecha Pera, conhecido por sua energia inesgotável e comportamento hiperativo, é dublado por Hugh Milner. Ele substitui o ator original do primeiro filme e traz uma nova dinâmica ao personagem. A interpretação de Milner é marcada por entusiasmo constante, curiosidade e uma leve ingenuidade infantil que reforça a personalidade acelerada de Flecha. Sua voz transmite perfeitamente a sensação de movimento contínuo, o que combina com os poderes de supervelocidade do personagem. Em muitas cenas, o trabalho vocal de Hugh Milner é responsável por criar momentos cômicos, especialmente quando Flecha tenta lidar com regras escolares ou quando demonstra impaciência em situações familiares. A personagem Violeta Pera é dublada por Sarah Vowell, cuja atuação traz uma abordagem única, por não ser uma atriz profissional tradicional de cinema de ação ou animação. Vowell dá à personagem uma voz tímida, introspectiva e levemente insegura, o que combina perfeitamente com a fase adolescente de Violeta. Ao longo do filme, sua interpretação vocal evolui, refletindo o crescimento emocional da personagem, especialmente quando Violeta começa a ganhar mais confiança em si mesma e em seus poderes. A atuação de Sarah Vowell é fundamental para representar os conflitos típicos da adolescência dentro do contexto de uma família de super-heróis, equilibrando humor e emoção de maneira sutil. Outro destaque importante é Samuel L. Jackson, que retorna como Gelado, Frozone, melhor amigo de Roberto Pera. Jackson traz ao personagem uma presença carismática e extremamente confiante, com sua voz inconfundível que mistura humor, estilo e autoridade. Sua performance é marcante mesmo em participações menores,
já que cada fala de Gelado carrega impacto e naturalidade. Ele contribui significativamente para o tom descontraído do filme, especialmente nas interações com o Senhor Incrível, nas quais o humor surge da amizade sólida entre os personagens. A voz de Samuel L. Jackson também reforça a imagem de Gelado como um herói experiente e equilibrado, que serve como apoio moral para a família Pera. O personagem Zezé Pera, o bebê da família, é interpretado vocalmente por múltiplos sons e efeitos combinados, mas tem como base o trabalho de Eli Fusilli e Bob Fusilli. Esses dois jovens atores ajudam a criar a variedade de sons e vocalizações que representam os inúmeros poderes de Zezé. O trabalho deles é fundamental para transmitir a natureza caótica e imprevisível do bebê, que no filme demonstra uma ampla gama de habilidades, como mudança de forma, multiplicação e controle de energia. A interpretação vocal não segue diálogos tradicionais, mas sim expressões sonoras que precisam ser sincronizadas com as ações visuais, tornando o trabalho dos atores ainda mais desafiador e criativo. Outro nome importante do elenco é Brad Bird, que além de ser o diretor e roteirista do filme, também dá voz ao personagem Edna Moda. Edna é uma estilista excêntrica responsável por criar os trajes dos super-heróis. A atuação de Brad Bird nesse papel é uma das mais icônicas do filme, pois combina humor, exagero e uma personalidade extremamente forte. A voz de Edna é marcada por um sotaque único e uma postura confiante, quase teatral, que transforma cada cena em que ela aparece em um momento de destaque cômico. O fato de o próprio diretor interpretar a personagem adiciona uma camada de identidade criativa ao filme, já que Edna representa a inteligência técnica e estilística do universo dos super-heróis. O vilão principal da história, Winston Devor, é dublado por Bob Odenkirk. Odenkirk traz ao personagem uma mistura de entusiasmo, idealismo e carisma. Winston é um personagem complexo, pois não é mal intencionado como vilão tradicional. Ele acredita genuinamente na reabilitação dos super-heróis. A atuação vocal de Bob Odenkirk destaca esse lado otimista e visionário, transmitindo energia e convicção em seus discursos sobre mudar a percepção pública dos heróis. Sua voz ajuda a construir um personagem que parece confiável e inspirador, mas que também está inserido em uma trama maior de manipulação e tecnologia. A antagonista principal, Evelyn Devor, é interpretada por Catherine Keener. Sua performance é essencial para o desenvolvimento do conflito central do filme. Keener utiliza uma voz calma, controlada e estratégica, que contrasta com a aparência de normalidade da personagem. Essa interpretação cria uma sensação de frieza intelectual, sugerindo que Evelyn está sempre calculando suas ações. Quando a personagem revela sua verdadeira identidade como manipuladora da hipnotizadora, a atuação vocal de Catherine Keener ganha ainda mais intensidade, mostrando um lado mais rígido e ideológico. Sua performance reforça a ideia de que o perigo nem sempre vem de figuras visivelmente ameaçadoras, mas também de pessoas aparentemente comuns com ideias extremas. Outro personagem relevante é Rick Dicker, agente responsável por lidar com super-heróis, dublado por Jonathan Banks. Banks traz uma voz séria, pragmática e levemente cansada, refletindo a natureza burocrática do personagem. Rick Dicker representa a parte institucional do mundo dos super-heróis, lidando com consequências legais e apagamento de memórias. Sua atuação ajuda a reforçar o tom mais adulto do filme, mostrando que o universo dos heróis também envolve questões políticas e administrativas complexas. Além dos personagens principais, o elenco de apoio também desempenha um papel importante na construção do universo do filme. Cada voz adicional, seja de cidadãos, autoridades ou outros heróis, contribui para a sensação de um mundo vivo e dinâmico. O trabalho de direção de voz garante que cada personagem tenha uma identidade clara, mesmo quando aparecem por poucos minutos em tela. No conjunto, o elenco de Incredibles 2 funciona como uma engrenagem perfeitamente ajustada, onde cada ator contribui para a construção emocional e narrativa da obra.
A força do filme não está apenas na animação ou na história, mas também na forma como as vozes humanas conseguem dar profundidade aos personagens digitais. A interação entre humor, emoção e ação é amplificada pelo talento dos atores, que conseguem transmitir nuances complexas apenas com o uso da voz. Assim, o trabalho do elenco não se limita a dublar personagens, mas sim a construir identidades completas que sustentam toda a narrativa. Cada interpretação vocal ajuda a reforçar os temas centrais do filme, como família, responsabilidade, identidade e confiança. O resultado é uma obra que combina técnica, criatividade e atuação vocal de alto nível, tornando o filme uma experiência rica, tanto para crianças quanto para adultos. O filme Incredibles 2 é uma continuação muito aguardada do clássico da animação moderna, e chega com a responsabilidade de dar continuidade a uma história que marcou o público pela combinação de ação de super-heróis, humor familiar e temas emocionais profundos. A proposta do filme é expandir esse universo, mantendo a essência do primeiro longa, mas explorando novas dinâmicas dentro da família de super-heróis Pira. Ao mesmo tempo, ele tenta atualizar a narrativa para um contexto mais moderno, especialmente em relação à tecnologia, mídia e o papel dos heróis na sociedade. A história retoma exatamente de onde o primeiro filme parou, com a família Pera ainda vivendo como vigilantes ilegais em um mundo que não aceita mais super-heróis oficialmente. A narrativa rapidamente introduz uma mudança de foco importante. Desta vez, Helena, mulher elástica, assume o centro das ações heróicas, enquanto Roberto, Senhor Incrível, fica responsável pelas tarefas domésticas. Essa inversão de papéis é um dos elementos mais interessantes do filme, pois permite explorar tanto o lado de ação quanto o lado familiar de maneiras diferentes do habitual. Essa dinâmica cria situações de humor, mas também momentos de reflexão sobre responsabilidade, identidade e equilíbrio dentro de uma família. Do ponto de vista visual, o filme é impressionante. A animação apresenta um nível técnico extremamente refinado, com cenas de ação muito bem coreografadas e uma fluidez que aproveita ao máximo os poderes elásticos da mulher elástica e a supervelocidade de Flecha. A estética mantém o estilo característico da Pixar, mas com melhorias significativas na iluminação, nos detalhes dos ambientes e na expressividade dos personagens. As cenas noturnas, especialmente aquelas envolvendo perseguições e tecnologia de controle mental, são visualmente impactantes e ajudam a criar uma atmosfera mais madura do que o primeiro filme. Um dos pontos mais fortes do filme é a forma como ele equilibra ação e vida familiar. Enquanto Helena enfrenta missões perigosas e investigações envolvendo uma nova ameaça tecnológica, Roberto lida com o caos doméstico de cuidar dos filhos. Essa divisão narrativa funciona bem, porque mostra que ser herói não se limita a salvar o mundo, mas também envolve lidar com responsabilidades cotidianas. As dificuldades de Roberto com Flecha, Violeta e o bebê Zezé adicionam camadas de humor e humanidade à história, evitando que o filme se torne apenas uma sequência de cenas de ação. O desenvolvimento dos personagens também é um aspecto importante. Helena é retratada como uma heroína competente e confiante, mas que começa a questionar o sistema ao perceber que está sendo manipulada por interesses corporativos e midiáticos. Essa dúvida crescente adiciona profundidade ao seu papel, mostrando que nem sempre as soluções apresentadas como progresso são realmente benéficas. Roberto, por outro lado, passa por um arco de crescimento pessoal ao aprender a lidar com tarefas que antes não faziam parte da sua rotina. Ele evolui de um personagem impulsivo para alguém mais paciente e compreensivo, o que fortalece sua relação com os filhos. Flecha continua sendo um dos elementos mais divertidos do filme. Sua energia constante e comportamento hiperativo são usados tanto para humor quanto para ação, especialmente nas cenas em que sua velocidade é essencial para resolver problemas. Violeta representa o lado emocional e introspectivo da família, lidando com inseguranças típicas da adolescência enquanto aprende a controlar melhor seus poderes.
Já o bebê Zezé é uma surpresa constante, já que seus poderes imprevisíveis trazem momentos cômicos e também decisivos para a trama. A narrativa também introduz uma crítica interessante sobre tecnologia e mídia. A empresa DevTech surge como uma força que tenta reabilitar os super-heróis através da exposição pública e do controle de imagem. Essa ideia levanta questões sobre até que ponto a sociedade está realmente interessada em justiça e até que ponto está consumindo heróis como entretenimento. O filme sugere que a popularidade pode ser manipulada e que a linha entre verdade e espetáculo pode ser facilmente distorcida quando tecnologia e mídia estão envolvidas. No entanto, apesar desses temas interessantes, o filme também apresenta algumas limitações. Um dos principais pontos de crítica é que ele segue uma estrutura narrativa bastante previsível. A revelação da vilã e o desenvolvimento da conspiração são relativamente fáceis de antecipar, especialmente para o público adulto. A personagem Evelyn Devil, embora bem interpretada e conceitualmente interessante, não atinge o mesmo impacto emocional de vilões mais memoráveis de outras animações, pois sua motivação, apesar de coerente, é apresentada de forma um pouco direta. Outro ponto que divide opiniões é o ritmo do filme. Em alguns momentos, a história parece alternar entre ação intensa e cenas domésticas de forma um pouco abrupta. Embora essa alternância seja proposital, ela nem sempre é perfeitamente equilibrada. Algumas transições podem parecer ligeiramente desconectadas, especialmente quando a narrativa muda rapidamente do núcleo familiar para o conflito tecnológico global. Mesmo assim, o filme compensa essas fragilidades com uma direção sólida e momentos extremamente bem executados. As cenas de ação são criativas e utilizam de forma inteligente os poderes dos personagens. A Mulher Elástica, por exemplo, é explorada de maneiras variadas, mostrando não apenas sua elasticidade, mas também sua inteligência estratégica em combate. As sequências envolvendo perseguições e infiltrações são dinâmicas e mantêm o espectador envolvido do início ao fim. A trilha sonora também contribui significativamente para a experiência. Ela mantém o tom heróico e energético, reforçando tanto os momentos de tensão quanto os de leveza familiar. A música ajuda a conectar as cenas de ação com os momentos emocionais, criando uma continuidade que sustenta o ritmo geral do filme. Quando comparado ao primeiro filme, o segundo não necessariamente supera o original em impacto emocional, mas consegue expandir o universo de maneira satisfatória. O primeiro filme tinha uma narrativa mais focada na descoberta e no retorno dos super-heróis, enquanto este segundo aposta mais em temas contemporâneos, como tecnologia, controle de mídia e identidade pública. Isso faz com que a sequência tenha uma abordagem mais moderna, embora um pouco menos impactante em termos de novidade. O humor continua sendo um dos pontos fortes da produção. Ele surge naturalmente das situações, especialmente dentro da dinâmica familiar. As interações entre os personagens são bem escritas e conseguem equilibrar momentos leves com temas mais sérios. O filme não perde a leveza mesmo quando aborda questões como manipulação tecnológica e crise de confiança social. Do ponto de vista emocional, o filme funciona bem ao reforçar o tema central da família. Independentemente das batalhas externas ou das mudanças sociais, a família Pera permanece unida como núcleo principal da história. Esse aspecto é o que dá identidade ao filme e o diferencia de outras produções de super-heróis, que muitas vezes focam apenas em conflitos externos, O filme Incredibles 2 é um dos exemplos mais avançados de animação digital produzidos pela Pixar, especialmente no que diz respeito ao uso de VFX, efeitos visuais, e CGI, imagens geradas por computador. Embora seja um filme totalmente animado, ele depende intensamente de tecnologias de simulação física, iluminação digital e renderização avançada para criar a sensação de realismo dentro de um mundo estilizado. O objetivo não é parecer real no sentido fotográfico, mas sim atingir um nível de credibilidade visual em que cada movimento, textura e iluminação
pareçam naturais dentro do universo animado. Um dos maiores avanços técnicos do filme está na forma como a equipe de animação trabalhou a simulação de tecidos, especialmente nos trajes dos personagens. Os super-heróis usam roupas extremamente ajustadas, mas que ainda assim precisam reagir de forma realista aos movimentos do corpo. Para isso, os animadores utilizaram sistemas de simulação de elasticidade e resistência de materiais, permitindo que os uniformes se estiquem, comprimam e se movam de maneira convincente durante cenas de ação. Isso é especialmente visível nas sequências em que a mulher elástica se estica, pois seu corpo precisa interagir com o ambiente sem perder a coerência visual. Outro ponto técnico importante está na renderização da pele e dos cabelos das personagens. Em filmes anteriores da Pixar, os cabelos já eram complexos, mas aqui eles atingem um nível ainda mais detalhado. Cada fio de cabelo de personagens como Helena, Roberto e Violeta é simulado individualmente ou em pequenos grupos, respondendo à gravidade, vento e movimento corporal. Esse tipo de simulação exige enorme poder computacional, pois cada cena precisa calcular milhares de interações em tempo real durante o processo de renderização. O resultado é uma aparência mais natural e menos plástica, mesmo dentro de um estilo animado. A iluminação global é outro elemento fundamental do CGI do filme. A equipe utilizou sistemas avançados de Ray Tracing e Global Illumination para simular como a luz se comporta em diferentes ambientes. Isso significa que a luz não apenas ilumina diretamente os objetos, mas também reflete, refrata e se espalha de forma realista pelo cenário. Em cenas urbanas noturnas, por exemplo, é possível ver reflexos de luzes em superfícies metálicas, vidros e até mesmo nos trajes dos personagens. Esse cuidado com a iluminação ajuda a criar profundidade e atmosfera, tornando cada ambiente mais imersivo. As cenas de ação são onde o VFX realmente se destaca. O filme apresenta perseguições em alta velocidade, batalhas urbanas e movimentos acrobáticos complexos, que seriam impossíveis de filmar na vida real. Para isso, os animadores criaram simulações físicas detalhadas, que incluem gravidade, colisão, impulso e resistência do ar. Quando o Flecha corre em alta velocidade, por exemplo, o ambiente ao redor precisa reagir ao seu movimento, criando ondas de impacto, deslocamento de objetos leves e distorções visuais que reforçam a sensação de velocidade extrema. Outro aspecto impressionante é a simulação de destruição e interação com o ambiente. Em várias cenas, prédios, veículos e estruturas urbanas são danificados durante as batalhas. Cada objeto destruído não é simplesmente apagado ou substituído por um modelo quebrado. Ele passa por uma simulação de fragmentação, onde cada pedaço reage de forma independente à força aplicada. Isso cria uma sensação de caos controlado, onde tudo parece fisicamente consistente, mesmo dentro de uma animação estilizada. A personagem Mulher Elástica é um dos maiores desafios técnicos do filme. Sua elasticidade exige um sistema de rigging extremamente complexo, que permite deformações ilimitadas sem quebrar a anatomia do personagem. Isso significa que o modelo 3D dela não é fixo, mas sim altamente flexível, capaz de se esticar, dobrar e contorcer em qualquer direção. Cada movimento precisa ser cuidadosamente ajustado para evitar distorções visuais estranhas, mantendo ao mesmo tempo a fluidez natural da animação. O design de personagens também foi otimizado para suportar o nível de detalhe exigido pelo CGI moderno. As expressões faciais são controladas por sistemas avançados de captura de deformação, permitindo que emoções sutis sejam transmitidas com precisão. Pequenas mudanças nos olhos, sobrancelhas e boca são suficientes para comunicar medo, alegria, dúvida ou raiva. Isso é essencial para um filme que depende tanto da atuação emocional dos personagens, mesmo sem atores físicos em cena. A criação dos ambientes urbanos é outro destaque técnico. As cidades do filme são compostas por milhares de elementos digitais, incluindo prédios, veículos, luzes e multidões.
Em vez de construir manualmente cada elemento, a equipe utiliza sistemas de Procedural Generation, que permitem criar variações automáticas de objetos e estruturas. Isso dá ao mundo uma sensação de escala muito maior, como se fosse uma cidade viva e em constante movimento. As multidões, por exemplo, são geradas com inteligência artificial simulada, onde cada personagem secundário possui comportamentos básicos, como caminhar, reagir a eventos e interagir com o ambiente. Isso evita a repetição visual e cria a impressão de um mundo populoso e dinâmico. Em cenas de crise ou ataque, essas multidões também reagem de forma coerente, fugindo, se escondendo ou observando os eventos principais. Outro elemento importante do CGI é o uso de partículas digitais. Explosões, fumaça, fogo e energia são todos simulados usando sistemas de partículas, que calculam milhares de pontos individuais em movimento. Esses efeitos são essenciais para dar impacto visual às cenas de ação, especialmente quando os personagens utilizam seus poderes em larga escala. A fumaça, por exemplo, não é apenas uma textura, mas um sistema dinâmico que reage ao vento, à gravidade e aos objetos ao redor. A renderização final do filme também é um processo extremamente complexo. Cada segundo de animação pode levar horas ou até dias para ser renderizado, dependendo da complexidade da cena. Isso ocorre porque o sistema precisa calcular luz, sombra, textura, movimento e interação de todos os elementos ao mesmo tempo. Para acelerar esse processo, a Pixar utiliza fazendas de renderização, compostas por milhares de computadores trabalhando simultaneamente. Um aspecto interessante do VFX do filme é como ele equilibra realismo e estilo artístico. Embora os efeitos sejam altamente sofisticados, eles nunca tentam parecer fotográficos demais. Isso é intencional, pois o objetivo é manter a identidade visual da animação. As cores são vibrantes, as formas são ligeiramente estilizadas e os movimentos são um pouco exagerados para reforçar o impacto emocional das cenas. A integração entre personagens e ambiente também é extremamente bem executada. Quando um personagem pisa no chão, por exemplo, há pequenas deformações no ambiente, poeira levantando e sombras se ajustando em tempo real. Esses detalhes sutis fazem uma grande diferença na percepção de realismo, mesmo que o espectador não perceba conscientemente cada um deles. O trabalho de VFX também se destaca na representação dos poderes do bebê Zezé. Como ele possui múltiplas habilidades instáveis, cada poder exige uma abordagem diferente de simulação. Mudanças de forma, explosões de energia e transformações físicas são criadas usando uma combinação de morphing digital e simulações de partículas. Isso torna cada aparição do personagem visualmente imprevisível e tecnicamente complexa. A sincronização entre câmera virtual e animação também é um ponto forte. As câmeras digitais são programadas para se mover de forma cinematográfica, simulando lentes reais, profundidade de campo e foco dinâmico. Isso cria uma sensação de filme live action dentro de um ambiente totalmente digital, aumentando o impacto das cenas de ação. Outro detalhe técnico importante é o uso de motion blur, que simula o desfoque de movimento em objetos rápidos. Isso é essencial para transmitir velocidade e intensidade, especialmente nas cenas envolvendo supervelocidade ou combates rápidos. Sem esse efeito, os movimentos pareceriam artificiais e desconectados. No conjunto geral, o trabalho de VFX e CGI em Incredibles 2 representa um dos níveis mais altos já alcançados pela animação moderna. Ele combina tecnologia avançada, simulação física precisa e direção artística cuidadosa para criar um mundo visualmente rico e emocionalmente envolvente. Cada detalhe, desde um fio de cabelo até uma explosão urbana, é pensado para servir a narrativa e a experiência do espectador. O filme Incredibles 2 foi um dos maiores sucessos comerciais da história da animação moderna, alcançando resultados extremamente expressivos tanto nas bilheteiras mundiais quanto no mercado de mídia doméstica. O seu desempenho financeiro não foi apenas forte em termos absolutos, mas também importante dentro do contexto da indústria cinematográfica.
já que mostrou a força contínua das produções da Pixar, mesmo após uma longa espera pela sequência. O filme chegou aos cinemas com grande expectativa do público, o que ajudou a impulsionar uma estreia extremamente lucrativa e a consolidar sua posição como um dos maiores lançamentos do ano. Logo na estreia, o filme teve um desempenho impressionante nas bilheterias norte-americanas, quebrando recordes de abertura para filmes de animação na época. A procura pelos ingressos foi extremamente alta, impulsionada tanto pela nostalgia do primeiro filme, quanto pela curiosidade do público em ver o retorno da família Pera após mais de uma década. Esse forte interesse inicial resultou em um fim de semana de abertura massivo, que estabeleceu imediatamente o filme como um fenômeno de público. A combinação de marketing eficiente, marca consolidada e apelo familiar foi fundamental para esse sucesso inicial. Nas semanas seguintes, o filme manteve uma performance consistente nas bilheteiras, demonstrando forte retenção de público. Diferente de muitos blockbusters que dependem apenas da estreia, este filme conseguiu sustentar sua audiência ao longo do tempo, o que indica uma boa recepção boca a boca. Famílias, jovens e adultos continuaram indo aos cinemas, o que prolongou sua presença no topo das bilheteiras por várias semanas consecutivas. Esse tipo de desempenho é especialmente importante para filmes de animação, que geralmente têm maior durabilidade nas salas de cinema devido ao público familiar. No mercado internacional, o filme também teve uma performance extremamente forte. Em diversos países, incluindo mercados da Europa, América Latina e Ásia, o filme conseguiu atrair grandes audiências, reforçando o apelo global da marca. A linguagem visual da animação ajudou bastante nesse aspecto, já que filmes da Pixar não dependem de barreiras linguísticas para serem compreendidos. A universalidade dos temas familiares e de super-heróis contribuiu para que o filme tivesse uma aceitação ampla em diferentes culturas. Um dos fatores que mais contribuíram para o sucesso financeiro foi o timing de lançamento. O filme chegou aos cinemas em um período estratégico do calendário cinematográfico, aproveitando o público de férias em vários países e evitando concorrência direta com outros grandes lançamentos do mesmo gênero. Essa estratégia permitiu que o filme dominasse as bilheterias por um período significativo, aumentando ainda mais sua arrecadação total. Além disso, a reputação da Pixar como estúdio de qualidade garantida também desempenhou um papel importante na confiança do público. Outro aspecto relevante do desempenho de bilheteira foi o forte apelo multigeracional do filme. Pais que haviam assistido ao primeiro filme anos antes levaram seus filhos para assistir à sequência, criando uma experiência familiar compartilhada. Esse tipo de público é especialmente valioso para a indústria, pois garante não apenas uma alta venda de ingressos, mas também repetidas visualizações em família. O filme conseguiu equilibrar humor infantil com temas mais maduros, o que ampliou ainda mais seu alcance. Em termos de arrecadação total global, o filme atingiu números extremamente elevados, posicionando-se entre os filmes de animação mais lucrativos de todos os tempos. Esse resultado não foi apenas um reflexo da popularidade da franquia, mas também da força do mercado global de cinema para animações de grande orçamento. A combinação de tecnologia avançada, história bem conhecida e personagens carismáticos ajudou a criar um produto altamente comercializável. Além da bilheteira, o desempenho do filme no mercado de mídia doméstica também foi significativo. Após sua exibição nos cinemas, o filme foi lançado em formatos digitais, Blu-ray e DVD, permitindo que o público continuasse consumindo a obra em casa. Esse tipo de lançamento é importante para filmes de animação, pois muitos espectadores preferem assistir novamente em família, no conforto de casa. O sucesso nas vendas domésticas reforçou ainda mais a rentabilidade do filme além dos cinemas. O lançamento em mídia doméstica também incluiu versões especiais com bastidores, cenas adicionais e materiais extras que exploram o processo de criação do filme. Esses conteúdos adicionais aumentam o valor do produto para fãs e colecionadores, oferecendo uma visão mais profunda sobre o desenvolvimento dos personagens, da animação e dos efeitos visuais.
Esse tipo de material é especialmente popular entre estudantes de animação e entusiastas de cinema que buscam entender como produções desse nível são construídas. O desempenho digital do filme também foi forte, com alta demanda em plataformas de compra e aluguel digital. A facilidade de acesso em serviços digitais ajudou a manter o filme relevante mesmo após sua passagem pelos cinemas. Muitas famílias optaram por adquirir o filme digitalmente para assistir repetidamente, o que aumentou ainda mais sua presença no mercado de entretenimento doméstico. Esse modelo de distribuição digital se tornou cada vez mais importante para filmes de grande sucesso. Outro ponto relevante é que o filme teve uma longa vida útil no mercado de streaming após seu lançamento inicial em mídia física e digital. Ele foi posteriormente incluído em plataformas de streaming associadas ao estúdio, o que ampliou ainda mais seu alcance global. Esse tipo de distribuição contínua permite que novas gerações descubram o filme anos após seu lançamento original, mantendo a relevância da obra ao longo do tempo. O impacto financeiro do filme também se reflete no merchandising. Produtos relacionados aos personagens, como brinquedos, roupas e itens escolares, tiveram forte demanda após o lançamento. A popularidade da família Pera contribuiu para o sucesso desses produtos, especialmente entre o público infantil. O marketing cruzado entre o filme e os produtos licenciados ajudou a expandir ainda mais a presença da marca no mercado global. Outro aspecto importante do desempenho do filme é que ele ajudou a reforçar a posição da Pixar como líder no mercado de animação. O sucesso comercial demonstrou que o estúdio ainda era capaz de produzir sequências altamente lucrativas sem perder qualidade narrativa ou visual. Isso teve impacto direto nas decisões futuras do estúdio em relação a outras continuações e projetos originais. O filme também teve impacto positivo na indústria cinematográfica em geral, mostrando que animações ainda possuem grande potencial de bilheteria global. Em um período em que muitos filmes de ação ao vivo dominavam o mercado, esse desempenho reforçou a importância das produções animadas como parte essencial do entretenimento mainstream. O sucesso financeiro contribuiu para fortalecer a confiança dos estúdios em investir em projetos de grande escala dentro da animação. Em termos de recepção do público, o forte desempenho nas bilheterias e no mercado doméstico indica uma aceitação amplamente positiva. A consistência das vendas ao longo do tempo sugere que o filme conseguiu agradar diferentes tipos de audiência, desde crianças até adultos. Esse tipo de apelo amplo é um dos fatores mais importantes para o sucesso financeiro de uma produção cinematográfica. No conjunto geral, o desempenho de Incredibles 2 nas bilheteiras e no mercado de mídia doméstica pode ser considerado um dos mais bem-sucedidos dentro do gênero de animação. O filme conseguiu combinar um lançamento extremamente forte com uma longevidade comercial significativa, tanto nos cinemas quanto fora deles. Seu sucesso não foi apenas momentâneo, mas sustentado por diferentes fases de consumo, incluindo cinema, mídia física, digital e streaming. Portanto, o filme se destaca não apenas como uma produção artística e técnica de alto nível, mas também como um grande fenômeno comercial. Ele demonstra como uma franquia bem estabelecida pode ser expandida com sucesso quando há equilíbrio entre qualidade, estratégia de lançamento e apelo global. O resultado final é uma obra que não apenas entretém, mas também se consolida como um dos maiores sucessos financeiros da animação contemporânea. O filme Incredibles 2 foi um dos maiores sucessos comerciais da história da animação moderna, alcançando resultados extremamente expressivos tanto nas bilheteiras mundiais quanto no mercado de mídia doméstica. O seu desempenho financeiro não foi apenas forte em termos absolutos, mas também importante dentro do contexto da indústria cinematográfica, já que mostrou a força contínua das produções da Pixar mesmo após uma longa espera pela sequência. O filme chegou aos cinemas com grande expectativa do público, o que ajudou a impulsionar uma estreia extremamente lucrativa e a consolidar sua posição como um dos maiores lançamentos do ano. O filme fez tanto sucesso que já nos cinemas, que os autores da franquia anunciaram logo em sequência a possibilidade de uma terceira parte. Logo na estreia, o filme teve um desempenho impressionante nas bilheterias norte-americanas, quebrando recordes de abertura para filmes de animação na época. A procura pelos ingressos foi extremamente alta,
impulsionada tanto pela nostalgia do primeiro filme, quanto pela curiosidade do público em ver o retorno da família Pera após mais de uma década. Esse forte interesse inicial resultou em um fim de semana de abertura massivo, que estabeleceu imediatamente o filme como um fenômeno de público. A combinação de marketing eficiente, marca consolidada e apelo familiar foi fundamental para esse sucesso inicial. Nas semanas seguintes, o filme manteve uma performance consistente nas bilheteiras, demonstrando forte retenção de público. Diferente de muitos blockbusters que dependem apenas da estreia, este filme conseguiu sustentar sua audiência ao longo do tempo, o que indica uma boa recepção boca a boca. Famílias, jovens e adultos continuaram indo aos cinemas, o que prolongou sua presença no topo das bilheteiras por várias semanas consecutivas. Esse tipo de desempenho é especialmente importante para filmes de animação, que geralmente têm maior durabilidade nas salas de cinema devido ao público familiar. No mercado internacional, o filme também teve uma performance extremamente forte. Em diversos países, incluindo mercados da Europa, América Latina e Ásia, o filme conseguiu atrair grandes audiências, reforçando o apelo global da marca. A linguagem visual da animação ajudou bastante nesse aspecto, já que filmes da Pixar não dependem de barreiras linguísticas para serem compreendidos. A universalidade dos temas familiares e de super-heróis contribuiu para que o filme tivesse uma aceitação ampla em diferentes culturas. Um dos fatores que mais contribuíram para o sucesso financeiro foi o timing de lançamento. O filme chegou aos cinemas em um período estratégico do calendário cinematográfico, aproveitando o público de férias em vários países e evitando concorrência direta com outros grandes lançamentos do mesmo gênero. Essa estratégia permitiu que o filme dominasse as bilheterias por um período significativo, aumentando ainda mais sua arrecadação total. Além disso, a reputação da Pixar como estúdio de qualidade garantida também desempenhou um papel importante na confiança do público. Outro aspecto relevante do desempenho de bilheteira foi o forte apelo multigeracional do filme. Pais que haviam assistido ao primeiro filme anos antes levaram seus filhos para assistir à sequência, criando uma experiência familiar compartilhada. Esse tipo de público é especialmente valioso para a indústria, pois garante não apenas uma alta venda de ingressos, mas também repetidas visualizações em família. O filme conseguiu equilibrar humor infantil com temas mais maduros, o que ampliou ainda mais seu alcance. Em termos de arrecadação total global, o filme atingiu números extremamente elevados, posicionando-se entre os filmes de animação mais lucrativos de todos os tempos. Esse resultado não foi apenas um reflexo da popularidade da franquia, mas também da força do mercado global de cinema para animações de grande orçamento. A combinação de tecnologia avançada, história bem conhecida e personagens carismáticos ajudou a criar um produto altamente comercializável. Além da bilheteira, o desempenho do filme no mercado de mídia doméstica também foi significativo. Após sua exibição nos cinemas, o filme foi lançado em formatos digitais, Blu-ray e DVD, permitindo que o público continuasse consumindo a obra em casa. Esse tipo de lançamento é importante para filmes de animação, pois muitos espectadores preferem assistir novamente em família, no conforto de casa. O sucesso nas vendas domésticas reforçou ainda mais a rentabilidade do filme além dos cinemas. O lançamento em mídia doméstica também incluiu versões especiais com bastidores, cenas adicionais e materiais extras que exploram o processo de criação do filme. Esses conteúdos adicionais aumentam o valor do produto para fãs e colecionadores, oferecendo uma visão mais profunda sobre o desenvolvimento dos personagens, da animação e dos efeitos visuais. Esse tipo de material é especialmente popular entre estudantes de animação e entusiastas de cinema que buscam entender como produções desse nível são construídas. O desempenho digital do filme também foi forte, com alta demanda em plataformas de compra e aluguel digital. A facilidade de acesso em serviços digitais ajudou a manter o filme relevante mesmo após sua passagem pelos cinemas. Muitas famílias optaram por adquirir o filme digitalmente para assistir repetidamente, o que aumentou ainda mais sua presença no mercado de entretenimento doméstico.
Esse modelo de distribuição digital se tornou cada vez mais importante para filmes de grande sucesso. Outro ponto relevante é que o filme teve uma longa vida útil no mercado de streaming após seu lançamento inicial em mídia física e digital. Ele foi posteriormente incluído em plataformas de streaming associadas ao estúdio, o que ampliou ainda mais seu alcance global. Esse tipo de distribuição contínua permite que novas gerações descubram o filme anos após seu lançamento original, mantendo a relevância da obra ao longo do tempo. O impacto financeiro do filme também se reflete no merchandising. Produtos relacionados aos personagens, como brinquedos, roupas e itens escolares, tiveram forte demanda após o lançamento. A popularidade da família Pera contribuiu para o sucesso desses produtos, especialmente entre o público infantil. O marketing cruzado entre o filme e os produtos licenciados ajudou a expandir ainda mais a presença da marca no mercado global. Outro aspecto importante do desempenho do filme é que ele ajudou a reforçar a posição da Pixar como líder no mercado de animação. O sucesso comercial demonstrou que o estúdio ainda era capaz de produzir sequências altamente lucrativas sem perder qualidade narrativa ou visual. Isso teve impacto direto nas decisões futuras do estúdio em relação a outras continuações e projetos originais. O filme também teve impacto positivo na indústria cinematográfica em geral, mostrando que animações ainda possuem grande potencial de bilheteria global. Em um período em que muitos filmes de ação ao vivo dominavam o mercado, esse desempenho reforçou a importância das produções animadas como parte essencial do entretenimento mainstream. O sucesso financeiro contribuiu para fortalecer a confiança dos estúdios em investir em projetos de grande escala dentro da animação. Em termos de recepção do público, o forte desempenho nas bilheterias e no mercado doméstico indica uma aceitação amplamente positiva. A consistência das vendas ao longo do tempo sugere que o filme conseguiu agradar diferentes tipos de audiência, desde crianças até adultos. Esse tipo de apelo amplo é um dos fatores mais importantes para o sucesso financeiro de uma produção cinematográfica. No conjunto geral, o desempenho de Incredibles 2 nas bilheteiras e no mercado de mídia doméstica pode ser considerado um dos mais bem-sucedidos dentro do gênero de animação. O filme conseguiu combinar um lançamento extremamente forte com uma longevidade comercial significativa, tanto nos cinemas quanto fora deles. Seu sucesso não foi apenas momentâneo, mas sustentado por diferentes fases de consumo, incluindo cinema, mídia física, digital e streaming. Portanto, o filme se destaca não apenas como uma produção artística e técnica de alto nível, mas também como um grande fenômeno comercial. Ele demonstra como uma franquia bem estabelecida pode ser expandida com sucesso quando há equilíbrio entre qualidade, estratégia de lançamento e apelo global. O resultado final é uma obra que não apenas entretém, mas também se consolida como um dos maiores sucessos financeiros da animação contemporânea. O filme Incredibles 2 é uma sequência muito aguardada que conseguiu agradar grande parte do público, mas também gerou algumas críticas interessantes. Como acontece com muitas continuações de grandes sucessos, ele precisa lidar com expectativas muito altas, especialmente porque o primeiro filme é considerado um clássico da animação moderna. Por isso, analisar seus pontos positivos e negativos ajuda a entender melhor por que ele funciona tão bem em alguns aspectos e deixa a desejar em outros. Um dos principais pontos positivos do filme é a qualidade da animação. A Pixar elevou ainda mais o nível técnico em relação ao primeiro filme, entregando cenas extremamente fluidas, detalhadas e visualmente impressionantes. Os movimentos dos personagens são muito naturais, especialmente nas sequências de ação, onde os poderes de cada membro da família Pera são explorados de forma criativa. A elasticidade da mulher elástica, a supervelocidade do Flecha e as explosões de energia do bebê Zezé são apresentados com um nível de detalhe que torna cada cena dinâmica e visualmente envolvente. Outro ponto muito forte é a construção da dinâmica familiar. O filme continua explorando o tema central da franquia, que é a importância da família acima de tudo. A inversão de papéis entre Helena e Roberto
traz uma nova perspectiva interessante, mostrando como cada um lida com responsabilidades diferentes. Roberto, enfrentando a vida doméstica com 3 crianças superpoderosas, cria situações cômicas e também emocionais, enquanto Helena assume papel de heroína ativa no campo de batalha. Essa divisão ajuda a expandir o desenvolvimento dos personagens. O humor também é um dos grandes pontos positivos. O filme consegue equilibrar bem cenas de ação com momentos leves e engraçados. Grande parte do humor vem das situações familiares, especialmente envolvendo Flecha e Zezé. Flecha, com sua energia constante e comportamento impulsivo, cria momentos muito divertidos, enquanto Zezé surpreende com seus poderes caóticos e imprevisíveis. Esse equilíbrio entre humor e ação ajuda a manter o filme acessível para todas as idades. A trilha sonora e o design de som também merecem destaque. A música acompanha perfeitamente o ritmo do filme, intensificando cenas de ação e reforçando momentos emocionais. O som das habilidades dos personagens, como a velocidade de Flecha ou a elasticidade da Mulher Elástica, é muito bem trabalhado, contribuindo para a imersão do espectador. Esses elementos ajudam a tornar o filme mais envolvente e cinematograficamente impactante. Outro ponto positivo importante é o desenvolvimento da personagem Helena. Ela ganha mais destaque neste filme e assume um papel central na história. Sua jornada como heroína independente mostra sua inteligência, força e capacidade de liderança. Ao mesmo tempo, ela também enfrenta dúvidas sobre o sistema em que está inserida, o que adiciona profundidade ao seu personagem. Essa complexidade faz com que o público se conecte ainda mais com ela. A introdução de novos personagens e a expansão do universo também são aspectos positivos. O filme apresenta novas ideias sobre tecnologia, mídia e o papel dos super-heróis na sociedade. A presença de uma empresa que tenta reabilitar a imagem dos heróis através da exposição pública traz uma abordagem moderna e relevante. Isso adiciona camadas mais maduras à história, permitindo interpretações além do simples entretenimento. As cenas de ação são outro grande destaque. Elas são bem coreografadas, criativas e cheias de energia. Cada personagem tem seu momento de brilhar, e os poderes são usados de forma inteligente nas batalhas. A interação entre os membros da família durante os combates mostra como eles funcionam melhor juntos, reforçando o tema de trabalho em equipe. Essas sequências são visualmente impressionantes e mantêm o espectador sempre atento. Por outro lado, o filme também apresenta alguns pontos negativos. Um dos principais é a previsibilidade da trama. A estrutura narrativa segue um caminho relativamente familiar, especialmente no desenvolvimento da vilã e na revelação de sua identidade. Para espectadores mais experientes, algumas reviravoltas podem ser antecipadas com facilidade, o que reduz o impacto de certos momentos importantes. Outro ponto negativo é que o filme não consegue atingir o mesmo nível de originalidade emocional do primeiro. Enquanto o primeiro filme trouxe uma sensação de novidade e surpresa, esta sequência funciona mais como uma expansão do universo já estabelecido. Isso não significa que o filme seja ruim, mas sim que ele depende mais da base anterior do que de ideias completamente novas. O ritmo da narrativa também pode ser considerado um ponto fraco em alguns momentos. O filme alterna entre cenas domésticas e cenas de ação de forma constante, mas nem sempre essa transição é suave. Em algumas partes, isso pode causar uma sensação de quebra no ritmo, especialmente quando a história muda rapidamente de foco entre diferentes personagens e situações. A vilã principal, embora interessante em termos de conceito, não é tão memorável quanto poderia ser. Sua motivação é coerente dentro da história, mas a execução da personagem não atinge o mesmo nível de impacto emocional de antagonistas mais marcantes de outras produções da Pixar. Isso faz com que o conflito principal perca um pouco de intensidade em comparação com outras histórias do estúdio. Outro ponto que pode ser visto como negativo é que alguns personagens secundários não recebem tanto desenvolvimento quanto poderiam. Apesar de terem momentos importantes, alguns heróis e figuras de apoio aparecem mais como complemento da história do que como personagens plenamente desenvolvidos. Isso limita um pouco a profundidade do universo apresentado.
Mesmo assim, é importante destacar que o filme consegue equilibrar bem suas qualidades e limitações. Ele não tenta reinventar completamente a fórmula, mas sim expandir o que já funcionava. Isso pode ser visto como positivo para quem gosta da continuidade da história, mas também como uma limitação para quem esperava algo completamente inovador. A parte técnica continua sendo um dos maiores trunfos da produção. A animação é extremamente polida, com atenção impressionante aos detalhes. Texturas, iluminação e movimentos são todos trabalhados com altíssimo nível de qualidade. Mesmo os pontos mais simples do ambiente são cuidadosamente construídos, o que demonstra o padrão elevado da Pixar. A mensagem do filme também é um ponto positivo importante. Ele reforça a ideia de que ser herói não depende apenas de reconhecimento público, mas também de responsabilidade, ética e união familiar. Essa mensagem é transmitida de forma clara ao longo da narrativa e ajuda a dar sentido às ações dos personagens. Em termos de emoção, o filme funciona bem, mas de forma mais contida do que o primeiro. Ele tem momentos emocionais importantes, especialmente nas interações familiares, mas não atinge o mesmo impacto profundo da obra original. Ainda assim, consegue criar empatia e manter o público envolvido com os personagens. Outro ponto positivo é a acessibilidade do filme. Ele consegue ser entendido e apreciado por diferentes faixas etárias, o que é uma característica forte das produções da Pixar. Crianças se divertem com a ação e o humor, enquanto adultos podem perceber críticas sociais e temas mais profundos relacionados à tecnologia e à mídia. No geral, Incredibles 2 é um filme que apresenta mais pontos positivos do que negativos, especialmente em termos de técnica, entretenimento e desenvolvimento da família protagonista. Seus pontos fortes estão na animação de alta qualidade, nas cenas de ação criativas e na dinâmica familiar bem construída. Já seus pontos fracos estão principalmente na previsibilidade da história, no ritmo irregular em alguns momentos e em uma vilã que poderia ser mais marcante. Apesar dessas limitações, o filme ainda é uma experiência muito agradável e bem produzida. Ele não tenta ser revolucionário, mas sim sólido e consistente dentro do universo que já existia. Isso faz com que ele funcione bem como entretenimento e como continuação de uma história querida pelo público. O filme Incredibles 2 é uma produção que se destaca não apenas pela sua animação e história, mas também pelo trabalho criativo por trás das câmeras, especialmente do seu diretor e roteirista principal. O responsável por guiar e escrever a obra é Brad Bird, uma das figuras mais importantes da animação moderna. Ele desempenha um papel duplo fundamental no filme. Como diretor, ele coordena toda a parte visual, narrativa e artística. Como roteirista, ele constrói a história, os diálogos e os temas centrais que dão identidade à obra. Brad Bird já era conhecido na indústria muito antes de trabalhar nesta sequência. Ele ganhou destaque por sua habilidade em criar histórias animadas que combinam emoção profunda com ação dinâmica e personagens bem desenvolvidos. No caso deste filme, ele retorna ao universo da família Pera com a responsabilidade de continuar uma história muito amada pelo público, o que naturalmente aumenta a pressão criativa. Isso significa que cada decisão narrativa precisava equilibrar nostalgia, inovação e coerência com o primeiro filme. Como diretor, Brad Bird é responsável por supervisionar todos os departamentos da produção, incluindo animação, design de personagens, efeitos visuais, som e edição. Ele define o tom geral do filme, garantindo que cada cena siga a visão artística desejada. No caso desta obra, o tom precisava equilibrar 3 elementos principais: ação de super-heróis, comédia familiar e drama emocional. Esse equilíbrio é uma das marcas registradas do seu estilo de direção. Na parte da escrita, Brad Bird desenvolve a estrutura da história desde o início até o final. Ele decide como os personagens evoluem, quais conflitos serão apresentados e como a narrativa será organizada. No filme, a história gira em torno da inversão de papéis dentro da família Pera, onde Helena assume o papel de heroína ativa, enquanto Roberto fica em casa cuidando dos filhos. Essa escolha narrativa não é apenas um detalhe,
mas um elemento central que influencia todo o desenvolvimento da trama. A construção dos diálogos também é responsabilidade de Brad Bird. Ele cria falas que precisam ser naturais, mas ao mesmo tempo expressivas o suficiente para funcionar dentro de um filme animado. Os diálogos entre os personagens são fundamentais para transmitir humor, emoção e personalidade. Por exemplo, as conversas entre Roberto e Helena mostram tanto carinho quanto conflito, refletindo a complexidade de um relacionamento familiar em meio a responsabilidades diferentes. Como roteirista, Brad Bird também trabalha na construção dos temas centrais do filme. Um dos temas mais importantes é a ideia de identidade, tanto individual quanto coletiva. Os personagens precisam lidar com quem são como pessoas e como heróis, especialmente em um mundo que ainda não aceita totalmente os superpoderes. Outro tema importante é o equilíbrio familiar, mostrando como cada membro da família tem um papel essencial, mesmo que não esteja em ação no campo de batalha. A direção de Brad Bird também é essencial para a forma como as cenas de ação são construídas. Ele não apenas escreve essas sequências, mas também decide como elas serão visualmente apresentadas. Isso inclui o ritmo dos movimentos, a intensidade das batalhas e a forma como os poderes dos personagens são utilizados. Ele trabalha em conjunto com os animadores para garantir que cada cena tenha impacto visual e emocional ao mesmo tempo. Um dos desafios enfrentados por Brad Bird neste filme foi modernizar o universo dos super-heróis sem perder a essência do original. O mundo havia mudado desde o primeiro filme, especialmente em termos de tecnologia e mídia, e isso precisava ser refletido na história. Por isso, ele introduz elementos como manipulação de imagem, controle tecnológico e influência da mídia sobre a opinião pública. Esses temas adicionam uma camada mais contemporânea à narrativa. Outro aspecto importante do trabalho de direção é a gestão do ritmo do filme. Brad Bird precisa decidir quando a história deve acelerar, com cenas de ação, e quando deve desacelerar para focar nos personagens e suas emoções. Esse equilíbrio é essencial para manter o público engajado. Em muitos momentos, o filme alterna entre batalhas intensas e momentos domésticos mais calmos, refletindo a dualidade da vida dos personagens. A criação dos personagens também passa pela visão de Brad Bird. Ele define suas personalidades, conflitos internos e evolução ao longo da história. Helena, por exemplo, é escrita como uma personagem forte e independente, mas que também enfrenta dúvidas sobre o sistema em que está envolvida. Roberto é retratado como alguém que precisa aprender a lidar com responsabilidades domésticas, enquanto ainda mantém sua identidade como herói. Essas escolhas narrativas ajudam a tornar os personagens mais humanos. Além disso, Brad Bird também tem influência direta no humor do filme. Ele utiliza situações do cotidiano familiar para criar momentos cômicos que contrastam com as cenas de ação. O humor não é apenas superficial, mas está integrado à narrativa e aos personagens. Isso significa que as piadas surgem naturalmente das situações, especialmente nas interações entre os membros da família Pera. Como diretor, ele também trabalha na coordenação com o elenco de vozes. Mesmo em um filme de animação, a performance vocal é essencial para transmitir emoção e personalidade. Brad Bird orienta os atores para que suas interpretações combinem com a visão dos personagens. Ele ajusta o tom, o ritmo e a intensidade das falas para garantir que cada cena funcione emocionalmente. Outro ponto importante do trabalho de Brad Bird é a construção do vilão e do conflito central. Ele cria um antagonista com uma visão ideológica sobre a sociedade e o papel dos super-heróis. Em vez de um vilão tradicional, a história apresenta um conflito mais filosófico, onde a tecnologia e a mídia são usadas como ferramentas de manipulação. Isso mostra a intenção do roteirista de ir além de uma simples história de heróis contra vilões. A escrita de Brad Bird também se destaca pela forma como ele estrutura a narrativa em torno da família. A família Pera não é apenas um grupo de personagens, mas o núcleo emocional do filme. Todas as decisões narrativas giram em torno da proteção, evolução e união dessa família.
Isso dá ao filme uma identidade única dentro do gênero de super-heróis. Outro aspecto relevante é a forma como ele lida com a sequência em relação ao primeiro filme. Em vez de simplesmente repetir a fórmula original, Brad Bird escolhe expandir o universo e explorar novas dinâmicas. Ele muda o foco da história para criar novas situações e desafios, mantendo a essência dos personagens, mas colocando-os em contextos diferentes. A direção também envolve a colaboração com outros departamentos criativos, como design de produção e animação. Brad Bird trabalha para garantir que a estética visual do filme esteja alinhada com a narrativa. Cada ambiente, figurino e efeito visual precisa servir à história e reforçar o tom geral da obra. O resultado do trabalho de Brad Bird como diretor e roteirista é um filme que combina ação, emoção e humor de forma equilibrada. Ele consegue transformar uma sequência altamente aguardada em uma continuação que respeita o original, mas também traz novas ideias e temas relevantes. Sua visão criativa é o elemento central que sustenta toda a produção. No conjunto geral, o papel de Brad Bird em Incredibles 2 é fundamental para o sucesso da obra. Ele não apenas dirige o filme, mas também constrói sua base narrativa e emocional. Sua contribuição garante que o filme funcione tanto como entretenimento quanto como uma história com significado mais profundo. A trilha sonora do filme Incredibles 2 é um dos elementos mais importantes para a construção da sua identidade, pois reforça tanto o clima de ação quanto os momentos familiares e emocionais da história. O responsável pela composição musical é Michael Giacchino, um dos compositores mais reconhecidos da animação moderna e do cinema contemporâneo. Ele já havia trabalhado no primeiro filme da franquia e retorna nesta sequência com a missão de expandir temas musicais icônicos, mantendo a essência original enquanto adapta a música para um contexto mais moderno e dinâmico. Desde o início do filme, a trilha sonora estabelece um tom heróico e energético. Michael Giacchino utiliza instrumentos de sopro, metais fortes e percussão intensa para criar uma sensação de ação e urgência. Esses elementos são característicos do estilo musical de super-heróis, mas no caso deste filme, eles são combinados com uma leveza melódica que reflete também o lado familiar da história. Essa mistura de estilos ajuda a definir o equilíbrio central do filme, entre ação e vida doméstica. Um dos aspectos mais marcantes da composição é o retorno e a evolução do tema principal da família Pera. No primeiro filme, esse tema já era icônico, representando união, força e identidade familiar. Em Incredibles 2, Giacchino reapresenta esse tema com variações mais maduras e refinadas, adaptando-o às novas situações enfrentadas pelos personagens. O tema aparece em diferentes versões ao longo do filme, às vezes mais lento e emocional, outras vezes mais rápido e intenso, dependendo da cena. A música também desempenha um papel fundamental na construção da personalidade dos personagens. Cada membro da família Pera tem momentos musicais que refletem suas características. Por exemplo, as cenas de flecha são acompanhadas por ritmos acelerados e repetitivos que representam sua velocidade e energia constante. Já as cenas de violeta tendem a ter uma abordagem mais suave e introspectiva, refletindo sua insegurança e crescimento emocional. Essas escolhas musicais ajudam o público a entender melhor os personagens sem necessidade de diálogo. Michael Giacchino também utiliza a trilha sonora para intensificar as cenas de ação. Durante as batalhas e perseguições, a música se torna mais rápida, com percussão pesada e orquestra em grande escala. Isso cria uma sensação de movimento constante e aumenta a tensão das cenas. Em muitos momentos, a música acompanha perfeitamente os movimentos dos personagens, sincronizando batidas musicais com ações específicas, como saltos, golpes ou explosões. Outro ponto importante é o uso do silêncio e da redução musical em momentos estratégicos. Giacchino sabe quando retirar a música para dar mais impacto emocional às cenas. Em momentos de tensão ou revelação, a ausência de trilha sonora destaca o diálogo e as expressões dos personagens, tornando a cena mais intensa.
Esse contraste entre música intensa e silêncio controlado é uma técnica muito utilizada para aumentar o impacto narrativo. A trilha sonora também tem um papel essencial na construção da vilã e do conflito central. Para a antagonista, a música assume tons mais frios e tecnológicos, utilizando sons eletrônicos combinados com orquestra tradicional. Isso cria uma sensação de controle, manipulação e inteligência estratégica. A música ajuda a reforçar a ideia de que o perigo não é apenas físico, mas também psicológico e tecnológico. Além disso, Giacchino explora diferentes estilos musicais ao longo do filme para representar o mundo moderno dos super-heróis. Em algumas cenas envolvendo tecnologia e mídia, ele utiliza sons mais digitais e ritmos minimalistas, refletindo a influência da tecnologia na sociedade. Essa mistura entre orquestra clássica e elementos eletrônicos cria uma identidade sonora única para o filme. Um dos grandes destaques da trilha sonora é como ela acompanha a inversão de papéis dentro da família. Quando Helena assume o papel de heroína ativa, a música reforça sua força e independência com temas mais fortes e dinâmicos. Já quando Roberto está em casa cuidando dos filhos, a música se torna mais leve e cômica, refletindo o caos doméstico e os momentos de humor. Essa dualidade musical ajuda a diferenciar os dois núcleos da história. A composição também se destaca pela sua capacidade de transitar entre emoção e ação, sem perder coesão. Em uma mesma sequência, a música pode começar com tensão, evoluir para ação intensa e terminar com um momento emocional. Essa fluidez é uma das marcas do trabalho de Michael Giacchino e contribui para o ritmo cinematográfico do filme. Outro elemento importante é o uso de instrumentos clássicos de orquestra em combinação com técnicas modernas de produção musical. Giacchino utiliza cordas, metais e percussão tradicional, mas também incorpora camadas digitais que adicionam profundidade e textura à trilha. Isso cria uma sensação de modernidade, sem perder a base clássica da música cinematográfica. A trilha sonora também ajuda a reforçar o humor do filme. Em momentos cômicos, a música pode mudar repentinamente para ritmos leves ou exagerados, acompanhando a situação de forma divertida. Isso é especialmente evidente nas cenas envolvendo o bebê Zezé, onde a imprevisibilidade dos poderes do personagem é acompanhada por mudanças rápidas na música, reforçando o caos e a surpresa. Outro ponto interessante é como a música contribui para a construção do mundo dos super-heróis. Cada cena importante é reforçada por uma identidade sonora que ajuda o público a entender o tom da situação. Seja uma missão heróica, uma crise familiar ou uma revelação importante, a música sempre desempenha um papel narrativo essencial. A colaboração entre Michael Giacchino e o diretor Brad Bird também é fundamental para o resultado final da trilha sonora. Ambos trabalham juntos para garantir que a música esteja perfeitamente alinhada com a visão do filme. Essa parceria permite que cada cena seja cuidadosamente planejada em termos de ritmo, emoção e impacto musical. A trilha sonora de Incredibles 2 também se destaca por sua capacidade de criar nostalgia. O retorno do tema original do primeiro filme desperta uma conexão emocional imediata com o público, especialmente aqueles que acompanharam a história desde o início. Ao mesmo tempo, as novas variações musicais mostram evolução, refletindo o crescimento dos personagens e da própria franquia. Em termos de impacto geral, a música é um dos pilares que sustentam a experiência do filme. Sem ela, muitas cenas perderiam intensidade emocional e energia narrativa. A trilha sonora não apenas acompanha a história, mas também a impulsiona, guiando o espectador através dos momentos de ação, emoção e humor. O trabalho de Michael Giacchino em Incredibles 2 é, portanto, uma combinação de técnica, criatividade e sensibilidade emocional. Ele consegue transformar a música em uma extensão da narrativa, fazendo com que cada nota contribua para o desenvolvimento da história e dos personagens. Outro ponto positivo é a acessibilidade do filme. Ele consegue ser entendido e apreciado por diferentes faixas etárias, o que é uma característica forte das produções da Pixar. Crianças se divertem com a ação e o humor,
enquanto adultos podem perceber críticas sociais e temas mais profundos relacionados à tecnologia e à mídia. No geral, Incredibles 2 é um filme que apresenta mais pontos positivos do que negativos, especialmente em termos de técnica, entretenimento e desenvolvimento da família protagonista. Seus pontos fortes estão na animação de alta qualidade, nas cenas de ação criativas e na dinâmica familiar bem construída. Já seus pontos fracos estão principalmente na previsibilidade da história, no ritmo irregular em alguns momentos e em uma vilã que poderia ser mais marcante. Apesar dessas limitações, o filme ainda é uma experiência muito agradável e bem produzida. Ele não tenta ser revolucionário, mas sim sólido e consistente dentro do universo que já existia. Isso faz com que ele funcione bem como entretenimento e como continuação de uma história querida pelo público. O filme Incredibles 2 é uma produção que se destaca não apenas pela sua animação e história, mas também pelo trabalho criativo por trás das câmeras, especialmente do seu diretor e roteirista principal. O responsável por guiar e escrever a obra é Brad Bird, uma das figuras mais importantes da animação moderna. Ele desempenha um papel duplo fundamental no filme. Como diretor, ele coordena toda a parte visual, narrativa e artística. Como roteirista, ele constrói a história, os diálogos e os temas centrais que dão identidade à obra.